eu fiquei pensando sobre alguns detalhes da nossa língua que também acontece na nossa vida. Você sabe o que são conjunções? Conjunções ou conjunção é uma expressão, é uma palavra usada na nossa língua. E o próprio nome já ajuda a gente a entender. Conjunção, junto com, é alguma coisa que vem ao lado, paralelo. E essas expressões que a gente chama de conjunções, que estão presentes em várias frases, ou na maioria daquilo que se escreve, é muito importante para entendermos a nossa língua. Calma, você vai entender a mensagem de hoje, não vai embora antes do final. E então eu fiquei pensando sobre isso. O que é conjunção? São palavras de ligação. Essas palavras que ligam uma palavra a outra, ou até mesmo uma frase a outra. Eu vim para a igreja hoje e virei também amanhã. Então usei "e", uma palavra de ligação. Então as conjunções funcionam assim na nossa vida. E deixa eu explicar umas coisinhas para você. Existem algumas conjunções que são chamadas de conjunções alternativas. Repita isso comigo. Conjunções alternativas. O que é isso? Quando é que você usa uma conjunção alternativa? É quando você diz assim: ou vai ou racha. Quer dizer, tem que ir ou tem que rachar. É uma alternativa. Você vem na minha casa? Sim, na segunda ou na terça. Então, a gente usa como alternativa. Quando você chega no teu trabalho e fala assim sobre o teu colega para o teu chefe: ou ele ou eu. Ou aumento o meu salário ou vou embora. Então você usa "ou" como uma palavra de ligação, de alternativa. Também existem as adversativas. Aula de português hoje. Existem também as adversativas, ou seja, aquela que se coloca ao contrário daquilo que foi dito antes. Quem entende, diga amém. Eu vou comprar um carro azul e nunca amarelo. Ou seja, o amarelo está contra o azul. Ele bateu o carro, vírgula, mas nem se machucou, porque naturalmente quem bate um carro se machuca. Existem também as conjunções explicativas. O ensaio é 10 horas. Aí alguém diz assim: ele chegou 11 horas. O outro diz: porque o carro furou o pneu. São as explicativas. O porquê entra como explicação. O carro furou o pneu? Sim, porque passei por uma estrada de muitas pedras. Então, existem as conjunções explicativas. Existem também as conjunções aditivas, que é aquilo que acrescenta na frase. Pastor Elias veio no culto hoje? Sim, ele trouxe a Marcinha. Eu chego para preencher um documento, a moça me perguntou: está escrito aqui que seus pais são falecidos, o senhor não tem pai? Eu disse: e nem mãe. Pior foi o dia que eu mostrei o documento, estava escrito pais falecidos. Ela perguntou: seus pais morreram? Eu falei: não, falecido é o sobrenome da nossa família. Quando você adiciona, acrescenta. Existem também as conjunções conclusivas. O que é uma conclusão? Uma conjunção conclusiva é assim, ó: ele comeu demais, então engordou. Ele bateu o carro e morreu. O avião caiu e ele morreu. São conclusivas. Agora, quem entendeu até aqui, diga amém. Pois bem, se você entendeu, então agora eu vou entregar a palavra de Deus para você. Você sabia que Deus tem uma sacola cheia de conjunções? E de vez em quando Ele lança a mão dessas conjunções para a nossa vida. Zaqueu queria ver Jesus, mas era de pequena estatura. Naamã era guerreiro. Continua o versículo. Naamã era guerreiro. Ah, entenderam a mensagem? Vamos terminar então. Naamã era guerreiro, porém leproso. Põe a mão no ombro de quem está ao seu lado assim e diga: respeite as conjunções da sua vida.
Você precisa respeitar, entender, compreender essas conjunções que tem na nossa vida. Sabe o que são as conjunções na nossa vida, William? São os apesares, são os mas na nossa vida, são os ainda que, são os portanto, são os quem sabe, são os porquês da nossa vida. Todos nós temos em nossa vida essas conjunções na frase da nossa vida. E agora há pouco você disse comigo que a nossa vida é apenas uma frase. E na vida de todos nós que estamos aqui, por isso eu te disse esta noite que Deus te trouxe aqui para curar as suas feridas. Na vida de todos nós temos que todo dia lutar com essas conjunções da nossa vida. Agora, ao mesmo tempo, meu irmão, Deus pode usar as próprias conjunções das frases da nossa vida para nos abençoar. Zaqueu queria ver quem era Jesus, não podia por causa da multidão, mas subiu numa figueira. Para com a coisa aí, irmão. Naamã era guerreiro, porém leproso, mas havia uma menininha dentro da casa dele que conhecia o Deus de Israel. Aleluia. Quando o rei recebeu Naamã, disse: eu não posso fazer nada por você. Porém Eliseu ficou sabendo e disse: deixa ele vir e saberá que há profeta em Israel. Levante a sua mão assim esta noite. Deus vai te abençoar apesar do apesar. Deus vai te abençoar, mas com mais. Deus vai te abençoar, portanto, então, quem sabe, ora, talvez, Deus vai te abençoar com todas as suas dificuldades, meu irmão. Põe a mão no seu coração assim, diga para quem está perto de você: eu tenho muitos apesares. Diga a quem está ao seu lado: eu tenho muitos então, mas fala, e minha cabeça é cheia de porquê. Naamã era guerreiro, vírgula, porém leproso. As conjunções na nossa vida, irmão, são as nossas deficiências. Diga essa palavra bonita comigo esta noite: deficiências. Dá um susto em quem está atrás de você. Diga: ô deficiente. Fala para ele. Esta noite eu estou pregando para um monte de deficiente, e quem está pregando é um deficiente. Atrás de mim aqui está cheio de deficiente. Ou vai dizer que todos vocês aqui são perfeitos? Vai dizer que você não tem falta de nada? Vai dizer que você não sente falta de nada na sua vida? Vai dizer que não tem sonhos que você ainda não alcançou? Aleluia. Vai dizer que você não sente falta de alguma coisa? Ninguém aqui é completo. Parece a história de Raquel e Lia. Uma tinha filhos, mas não tinha o amor do marido. A outra tinha o amor do marido, porém não podia ter filhos. Todos nós temos os porém da nossa vida. Os porém. Ele é uma bênção, porém tem um filho. Uma irmã falou para outra: eu louvo a Deus pelos meus filhos, são verdadeiras joias. A outra respondeu: e os meus são joios. Todos nós passamos lutas na nossa vida, temos os nossos porém, e nossa cabeça é cheia de porquês. Nós somos deficientes, gente. Nós precisamos um do outro, nós precisamos de Deus. Evangelizando uma senhora, falando de Jesus para uma senhora na fila do banco um dia desse, ela me disse assim: sabe por que eu não vou em igreja de crente? Sabe por que eu não entro numa igreja evangélica? Porque eu estou cheia de problemas, estou com um monte de problemas. E eu assim, com meu estilo, minha roupa bonita e tal,
Eu não vou numa igreja evangélica, porque quando eu entrar lá e sentar, meu Deus, vai todo mundo pensar que eu estou com problema. Eu falei, fica tranquila, quem está do lado também está com problema, quem está na frente também está com problema, e aquele homem que estiver falando lá na frente, está falando porque ele está tentando superar os seus próprios problemas, minha irmã. Todos nós temos um apesar na nossa vida. Pergunte a quem está ao seu lado, qual é o apesar da tua vida? Alguém vai dizer, eu tenho uma empresa muito grande, mas está falindo. O outro vai dizer, meu filho saiu de casa, vírgula, porque preferiu as drogas. A outra vai dizer, o meu marido é tão lindo, porém bebe. Todos nós temos os nossos porém, os nossos apesares, os nossos mas, os porquês. Todos nós temos que todo dia colocar palavras de conjunção, de ligação, de explicação na nossa vida. Todo dia a gente tem que ficar explicando. E sabe a maior? Nem sempre Deus usa conosco uma conjunção explicativa. Você ora, Deus fala, não vou explicar isso aí não. Senhor, eu já orei. Aí ele usa uma conjunção para você. Mas, ore outra vez. Senhor, eu te sirvo, eu sou fiel em dízimo, em oferta, em tudo. Aí Deus diz, porém, quero te provar. É assim a nossa vida. Mostram as nossas deficiências. O Zaqueu era rico, era cobrador de impostos, e o Zaqueu tudo indica que ele, porque senão ele não ia falar para Jesus, se, a conjunção aí, se eu tenho roubado alguém, o que ele quis dizer? Se eu tenho roubado alguém. Parece na casa da gente, que tem 2, 3 filhos, acontece alguma coisa, a outro diz assim, se por acaso foi eu, quer dizer, foi. Quando o Zaqueu disse, se por acaso tenho roubado, ele está dizendo, eu sou um ladrão mesmo, Jesus. Eu tenho metido a mão aí mesmo. Agora o texto diz que Zaqueu era rico, era cobrador de impostos. Mas era pequeno, era de baixa estatura. Mas Deus acrescentou uma conjunção na vida dele. Tinha uma figueira logo na frente. Porém, subiu numa figueira. Aleluia, quantos podem adorar o Senhor? Você é deficiente, meu irmão. Diga mais uma vez a quem está ao seu lado, você é deficiente. Deficiente não é só aquela pessoa que não consegue falar ou não vê, então a gente chama ela de deficiente visual. Deficiente não é só aquele que não pensa muito, não consegue organizar os pensamentos, então nós chamamos ele de deficiente mental. Meu irmão, não fica bravo comigo não, mas tem hora que a gente é meio deficiente mental, a gente não entende nada que está acontecendo. Tem hora que você fica assim, perdido. Quando seu filho chega para você e fala assim, mãe, não tem comida? Aí você diz, não tem. Me conforta saber que Jesus também teve as conjunções em sua vida. Ele era muito abençoado, porém era de Nazaré. Ele era filho de Deus, porém filho também do seu José, o carpinteiro. Ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Mas na cruz ele disse, tenho sede. Ele também conviveu com as conjunções verbais. Sabe o que o texto diz, irmão Azarias? O texto diz assim, a Bíblia diz assim, porque nem seus irmãos acreditavam nele. Diga quem está ao seu lado, Jesus conhece as suas deficiências, as suas limitações, e ele reconhece a sua dependência.